Nós abandonamos tudo e espalhamos o Evangelho do Senhor e guiamos a igreja. Significa estar fazendo a vontade de Deus. Poderemos entrar no reino dos céus e seremos recompensados. Seguir o exemplo de Paulo, trabalhando com nossa força, com certeza nos qualifica a entrar no reino dos céus. Amém. Porque depois que os fariseus viajaram por terra e mar para espalhar o evangelho e trabalharam duro, eles acabaram sendo condenados e amaldiçoados pelo Senhor Jesus. Portanto, mesmo para as pessoas que estão trabalhando duro e se comportando bem, se sua natureza pecaminosa não for resolvida e suas disposições satânicas não forem limpas, como elas podem seguir a vontade de Deus? Como elas podem entrar no reino dos céus? Irmãos e irmãs, quanto a quem pode entrar no reino dos céus, o Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. O Senhor Jesus nos disse claramente que só quem faz a vontade do Pai pode entrar no reino dos céus. Então, como fazemos a vontade do Pai Celestial? Nós abandonamos tudo e espalhamos o Evangelho do Senhor e guiamos a igreja. Esse tipo de obra é o caminho para implementar a vontade do Pai Celestial. Amém. Amém. Tem alguma coisa errada com a nossa prática? Não tem. Espalhamos o Evangelho e cuidamos da igreja do Senhor. Isso sim é fazer a vontade do Pai Celestial. Amém. Irmãos e irmãs, espalhar o Evangelho do Senhor e trabalhar para Ele não significa fazer a vontade do Pai Celestial. Para fazer a vontade do Pai Celestial, o homem deve seguir o caminho do Senhor e guardar seus mandamentos. O homem deve cumprir o seu dever, como o Senhor exige. O Senhor Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quanto à vontade do Pai Celestial, o requisito mais importante é obedecer e praticar as palavras do Senhor Jesus. Esse é o princípio básico. Se o homem não se concentrar em seguir as palavras do Senhor Jesus e se concentrar em seguir as palavras do homem na Bíblia, não estará fazendo a vontade do Pai Celestial. Fazer a vontade do Pai Celestial é seguir as palavras de Deus. As pessoas sempre exaltam as palavras dos apóstolos na Bíblia, em vez de exaltar as do Senhor Jesus. Ao fazerem isso, não fazem a vontade de Deus, mas resistem a Ele. Os que fazem a vontade de Deus podem obedecer a Deus, praticar suas palavras, aceitar sua comissão e dar testemunho de Deus independentemente do que Ele diz ou faz. E essas pessoas não se rebelam contra Deus, nem resistem a Ele, são as que Deus louva. Tomem Abraão, por exemplo. Ele seguiu as palavras de Deus. Voluntariamente, ele devolveu seu amado filho único a Deus. Deus recompensou Abraão abençoando seus descendentes que se tornaram grandes nações. Outro exemplo é Jó. Ele reverenciava a Deus e ficava longe do mal. Durante suas provações, quando sua riqueza e filhos foram levados embora, ele se amaldiçoou ao invés de culpar a Deus. Ele continuou a abençoar o santo nome de Jeová Deus. Portanto, ele era um homem perfeito aos olhos de Deus. Pedro é outro exemplo. Ele seguiu o Senhor Jesus a vida toda, buscando a verdade. Depois de aceitar a comissão do Senhor, ele conduziu a igreja em conformidade com as exigências do Senhor. Ele foi capaz de obedecer a Deus até a morte e amá-lo acima de tudo. Todos eles obedeceram e reverenciaram Deus. Pessoas assim são as que fazem a vontade do Pai Celestial. Se trabalhar para o Senhor significa implementar a vontade do Pai Celestial, porque depois que os fariseus viajaram por terra e mar para espalhar o Evangelho e trabalharam duro, eles acabaram sendo condenados e amaldiçoados pelo Senhor Jesus. Isso porque acreditavam em Deus, mas não seguiram seu caminho. Quando o Senhor Jesus veio para fazer uma nova obra, não só os fariseus não aceitaram, como levaram todo o povo judeu a condenar e resistir ao Senhor Jesus. Eles até mesmo deram falso testemunho contra ele. Isso foi uma traição do caminho do Senhor. Consideraram Jesus como inimigo. Embora essas pessoas estivessem sofrendo muito e trabalhando duro, como podemos dizer que elas faziam a vontade do Pai Celestial? Como podemos ver, pessoas que simplesmente trabalham duro, mas não praticam as palavras do Senhor, não fazem a vontade do Pai Celestial. Exato. Pessoas como Abraão e como Jó, que podem obedecer a Deus, seguir as palavras de Deus,
e dar testemunho dele, que fazem a vontade dele, entrarão no reino dos céus. Baseado nesse critério, há apenas algumas pessoas que, de fato, fazem a vontade do Pai Celestial. Os fariseus não seguiram a vontade de Deus. Resistiram a Jesus. O que isso tem a ver conosco? Nós cremos no Senhor Jesus. Nos sacrificamos para espalhar seu nome, abandonando tudo. Significa que já fomos santificados. Não estamos fazendo a vontade de Deus? Está certo. Ao trabalharmos com entusiasmo pelo Senhor, abandonando tudo, estamos fazendo a vontade do Pai Celestial. Quando o Senhor chegar, nos levará para o reino dos céus. Amém. Irmãos e irmãs, embora as pessoas se sacrifiquem para espalhar o nome do Senhor, abandonando todo o resto, não podemos negar que elas também pecam muito. O fato de que elas pecam significa que pertencem a Satanás e são imundas e corruptas. Elas ainda podem resistir e trair a Deus. Quer dizer que elas não foram limpas. Se elas virassem reis, estabeleceriam seus próprios reinos em oposição a Deus. Isso é o suficiente para provar que elas não foram verdadeiramente purificadas e santificadas. Como as pessoas que resistem a Deus dessa maneira podem entrar no reino dos céus? Sacrificando-se pelo Senhor, espalhando o Evangelho, estabelecendo a igreja, apoiando os fiéis. Esses são os bons comportamentos do homem. Se as pessoas se comportam por amor a Deus e estão se sacrificando por Ele, obedecendo a Deus e o satisfazendo, se não procuram satisfazer suas próprias intenções, esses comportamentos são boas ações. Deus se lembrará disso e abençoará essas pessoas. Se elas fazem isso na tentativa de fazer um acordo com Deus, satisfazendo seus desejos carnais, se fazem isso para ser recompensadas, essas são tentativas de enganar e resistir a Deus nosso Senhor. Portanto, o fato do homem praticar esses bons comportamentos externos evidencia que estão fazendo a vontade do Pai Celestial? Significa que são santos? Não. Seus bons comportamentos são dirigidos por sua natureza pecaminosa. Só fazem essas coisas para satisfazer seus desejos. Isso prova que há muitas impurezas no coração dos homens. Como as pessoas podem dizer amar Deus e obedecer a Ele de verdade? A natureza pecaminosa controla o homem. Quando Deus faz algo que não está de acordo com suas concepções, eles o julgam, o negam e, ao final, condenam Deus. Quando Deus os coloca em provações, eles entendem mal, culpam e traem Deus. Eles adoram e seguem o homem enquanto acreditam em Deus. Eles ouvem um homem antes de ouvirem a Deus. Quando servem a Deus, eles ainda podem agir com base em suas próprias concepções, exaltar-se, testemunhar a si mesmos e tomar a Deus como seu inimigo. Os homens são amarrados e controlados por sua natureza pecaminosa. Assim que ganharem o poder, eles se oporão a Deus e estabelecerão seus próprios reinos. Exatamente como o que os principais sacerdotes judeus, escribas e fariseus fizeram. Quando o Senhor Jesus veio para fazer sua obra, eles fanaticamente condenaram e resistiram a Ele para proteger suas posições. Como resultado disso, a salvação do Senhor Jesus nunca foi aceita pelos judeus. Eles não estavam estabelecendo seus próprios reinos em oposição a Deus? Portanto, mesmo para as pessoas que estão trabalhando duro e se comportando bem, se sua natureza pecaminosa não for resolvida e suas disposições satânicas não forem limpas, como elas podem seguir a vontade de Deus, independentemente de quanto sofrem ou de quanta obra fazem? Aqueles que fazem a vontade de Deus são, sem dúvida, aqueles que obedecem a Deus. Eles são da mesma mente que Deus. Certamente não se rebelarão ou resistirão a Deus. Essas pessoas são as que entrarão no reino dos céus e que certamente receberão as promessas de Deus. O que você diz faz todo sentido. Contudo, o apóstolo Paulo disse certa vez: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém. Portanto, agir de acordo com as palavras de Paulo significa estar fazendo a vontade de Deus. Poderemos entrar no reino dos céus e seremos recompensados. Amém. Isso é o que o irmão Paulo disse. Está dizendo que as palavras do irmão Paulo estão erradas? Seguir o exemplo de Paulo, trabalhando com nossa força, com certeza nos qualifica a entrar no reino dos céus. Amém. Irmãos e irmãs, em relação a quem entra no reino dos céus, o Senhor Jesus disse há muito tempo: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Isso mostra a substância de justiça e santidade de Deus. Pessoas de Satanás, imundas e corruptas, não entram no reino dos céus. No entanto, Paulo disse que combater o bom combate, acabar com a carreira e guardar a fé permitiria que ele entrasse no reino dos céus e fosse recompensado. Ainda de acordo com Paulo, desde que o homem trabalhe para o Senhor, ele pode entrar no reino dos céus, mesmo que não tenha alcançado a santidade. Como a justiça e a santidade de Deus devem ser refletidas. Quando Paulo disse isso, ele estava se opondo a Deus. Ele estava negando as palavras do Senhor Jesus e interrompendo e perturbando a obra de Deus. Seria isso combater o bom combate e seguir a carreira que os homens devem seguir? Isso faz a vontade do Pai Celestial? Guardar o nome do Senhor Jesus sem trair o Senhor, isso é fazer a vontade do Pai Celestial? Fazer a vontade do Pai Celestial é seguir as palavras de Deus, os mandamentos de Deus e as instruções dele. Se não agem de acordo com as palavras do Senhor, não fazem a vontade do Pai Celestial, não importa o que façam ou quanto sofram. O que Paulo disse foi completamente baseado em suas próprias concepções e ideias e misturado com as ambições e opiniões. Isso prova que Paulo não era uma pessoa que fazia as vontades do Pai Celestial. Se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, por que ele não levou os seguidores a obedecer às palavras do Senhor Jesus? Por que ele jogou fora uma opinião como essa completamente contra as palavras do Senhor Jesus? Por que ele trabalhou contra o Senhor Jesus? Ele enganou e iludiu os outros com suas próprias concepções absurdas. Ele impediu os outros de andarem no caminho do Senhor Jesus e deixou suas palavras vazias. Ele fez com que os crentes o ouvissem e traíssem o Senhor. Isso prova que Paulo não foi alguém que seguiu a verdade ou a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, quando buscamos o reino dos céus, devemos seguir as palavras do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Rei do reino dos céus. Apenas suas palavras são a verdade. Só elas têm autoridade. Somente Jesus determina que tipo de pessoa entra no reino dos céus. Paulo foi um apóstolo que espalhou o Evangelho. Ele não era Cristo. Suas palavras não são a verdade. Portanto, suas palavras não têm nenhum peso. O Senhor Jesus é quem determina se Paulo pode ou não entrar no reino dos céus. Então, como Paulo pode determinar se outras pessoas podem ou não entrar? Quando comparamos as palavras de Paulo com as do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus têm autoridade, são a verdade. As palavras de Paulo não têm autoridade, não são verdade. As palavras de Paulo vieram da imaginação humana. Não foram vontade do Espírito Santo. Se elas fossem mesmo da iluminação do Espírito Santo, como poderiam ser tão contraditórias? No passado, buscamos a entrada no reino dos céus baseados em Paulo, nos desviando do caminho do Senhor.